Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Desarmando as suas dúvidas. E você pode examinar o texto contido no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 a 31. E a razão principal dessa ministração é por quê? De todas as criaturas de Deus, somos as únicas que procuram entender, descobrir a razão, descobrir a justificativa, para encontrar sentido a tudo. E por isso a humanidade não mede esforços. Quando as respostas alcançam o nosso entendimento e o vazio ignora as perguntas, sofremos aquilo que se chama dúvida. As palavras gregas para dúvidas transmitem a ideia de incerteza. Tem a conotação de falta de estabilidade, falta de convicção firme. A dúvida não é o oposto de fé, mas sim a oportunidade da fé, as dores crescentes de um espírito que busca. O verdadeiro inimigo da fé é a incredulidade, que se recusa a reconhecer. Duvidar é próprio do ser humano. Lemos a Bíblia e encontramos em várias partes pessoas com dúvida, até entre os maiores homens, como Davi, Jó, Salomão, Jeremias. No Novo Testamento, no início do Evangelho, encontramos um homem chamado João Batista, que carecia de fé. Quando foi preso, por ordem do rei Herodes, viu-se ponderando profundamente. Enviou seus homens a Jesus com a seguinte dúvida: você é mesmo o Messias ou devemos procurar outro? João havia passado anos no deserto, pregando e proclamando o advento do Messias, e Jesus o definiu como o maior homem entre os nascidos de mulher. Não fazia muito tempo, João tinha batizado Jesus. Foi um momento de poder sobrenatural, e João ouviu a voz de Deus afirmando que Jesus era o Cristo. Agora, porém, longe da multidão e dos batismos no rio, na escuridão de uma cela, parecia que tudo mudara. João não consegue evitar e faz a pergunta diretamente: você é o Messias verdadeiro ou nossas esperanças e os nossos sonhos serão mais uma vez destruídos? Se isso aconteceu ao maior homem nascido de mulher, ninguém está isento. As dúvidas são inevitáveis, tanto para o fraco quanto para o sábio. De maneira alguma, o espírito indagador é pecaminoso. Deus quer que você exercite a sua salvação com temor e tremor, confrontação, lágrimas e tudo que for necessário para nutrir um relacionamento autêntico com o Deus vivo. Contudo, devemos lembrar que a dúvida faz perguntas, mas a incredulidade se recusa a ouvir respostas. Em João 20, encontramos Tomé. A Bíblia se refere a ele como Tomé, chamado Dídimo. Tomé estava quase sempre indeciso, o que vem a ser uma definição de dúvida. Ele era o clássico cético, relutante em aceitar qualquer fato simplesmente contado por alguém. Na noite em que Jesus e seus discípulos se encontraram no cenáculo para a última refeição, narrada em João 14, versículos 4 e 5, Jesus estava preparando com cuidado os discípulos para o sofrimento e a tragédia que se aproximavam e disse: vocês conhecem o caminho para onde vou. Tomé foi o primeiro a responder. Resposta que pode ser parafraseada assim: Senhor, não temos a mínima ideia para onde vai. Como poderíamos saber uma coisa dessas? Os céticos adoram a conversa direta, palavras claras e respostas específicas. Este é o Tomé das Escrituras, prático, cético, sem procurar presumir nada,
mas não incrédulo. Tomé ia onde os outros 11 iam. Ele viu, ouviu e sentiu todos os milagres. Sabia quem conseguia andar sobre as águas, ressuscitar um amigo morto e controlar os ventos da tempestade. Sem dúvida, a vida de Tomé foi transformada como a dos outros, mas ele ainda duvidou. Podemos ter fé, ver milagres e ainda assim ter incertezas. O momento decisivo na vida de Tomé se encontra exatamente no capítulo 20 do Evangelho de João. Para Pedro, foi a hora da refeição de peixes fritos, quando Jesus o perdoou e mandou que ele mudasse o mundo. Mas para Tomé, tudo aconteceu na sala onde os discípulos se reuniram, onde entraram com medo e saíram com fé. Esse é o lugar onde a dúvida foi superada e o ceticismo foi espantado. João 20, 24 nos dá o segredo dessa passagem. Jesus apareceu entre os amigos, mostrou as feridas e indicou o futuro. Houve grande alegria e comemoração naquela sala. Jesus vivo? Isso pode ser verdade? Sim, ele estava ali, em carne e osso. Mas Tomé não estava presente, e esse é um ponto importante. 10 homens se reuniram como é costume dos enlutados. Tomé, porém, livre pensador como sempre, tinha se afastado e perdido não somente a consolação, mas também o milagre. No isolamento, as dúvidas parecem maiores. Devemos manter contato com as pessoas e ficar propenso a permanecer ligado à sua fé. A dúvida persegue a verdade com teimosia. Está em Tomé exigindo uma evidência palpável. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Considere o ponto de quem duvida. Normalmente, as pessoas estão prontas a condenar Tomé, só porque ele insistiu em ter evidências. Pelo menos foi honesto, disse o que pensava. Ele nunca disse que a declaração dos discípulos era impossível. Jamais desprezou os milagres. Queria apenas testar as evidências pessoalmente. Como veremos, Jesus encontrou Tomé na hora das perguntas. Lembrando que há uma diferença entre dúvida e incredulidade. A dúvida diz, vou ficar e investigar. A incredulidade se afasta e diz, tudo bem, rapazes, continue acreditando no que quiserem, eu vou embora. Tomé fica para fazer as perguntas e recebe as respostas. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Esta é a experiência de Tomé, que fez as perguntas certas e cujas dúvidas o mantiveram junto à comunidade de fé e o guiaram pela sala à presença do Senhor. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e a coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé sabia agora, pois os seus olhos e suas mãos lhe ofereceram provas consistentes. O homem diante dele era o amigo que lhe amava como irmão, o companheiro cuja morte foi uma dura realidade. E Jesus pergunta, você está na dúvida? Aproxime-se e sinta você mesmo. Jacó foi corajoso bastante para lutar com o anjo e o anjo revidou. Deus é grande bastante para responder às questões que te preocupam. Não bloqueie as suas dúvidas, mas examine-as bem. Deixe-as circular na mente, discuta com amigos pacientes e sábios.
E Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé substitui suas dúvidas por uma exclamação. Veja, confronte as suas dúvidas de frente, como fez Tomé. Em primeiro lugar, reconheça pessoalmente as suas dúvidas. Precisamos reconhecer que as coisas não vão bem com a nossa alma. Em segundo lugar, expresse claramente as suas dúvidas. O que você duvida e por que duvida? O que gerou essa dúvida? Foi algo que alguém disse? Talvez um estudioso ou um cético? Terceiro lugar, reconheça as suas dúvidas em oração. Leve as suas dúvidas diretamente a Deus. Temos o exemplo de Gideão, que apresentou dúvidas ao anjo do Senhor. Em quarto lugar, analise as evidências diligentemente. E eu pergunto, por que não confrontamos as dúvidas? Porque tememos, lá no fundo, que as dúvidas vençam. Não se encontram falhas na palavra de Deus. Ela encontra falhas em você. Quinto lugar, aceite as suas limitações com humildade. A fé deve conter o seu próprio grau de mistério. Precisamos reconhecer que temos ilimitadas limitações. Devemos aceitar a Bíblia como a palavra de Deus inspirada e como verdadeira, cada palavra nela escrita. A palavra de Deus tem as mais simples verdades de que precisamos para viver neste mundo, mas não responde a todas as dúvidas. Quanto mais aprendemos sobre este mundo, mais complexidade descobrimos. Nossa mente é pequena demais para compreender toda a maravilha do universo. Jamais compreenderemos totalmente a natureza de Deus. Somos livres para ser filhos de Deus, submetendo-nos com alegria à vontade do Pai que cuida de tudo. E que você, nesse dia que se chama hoje, possa entregar as suas dúvidas ao Senhor e receber as respostas que tanto aguarda, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento nós entregamos a Ti as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, nós cremos em Ti, Pai. Mas como Tomé, às vezes, temos perguntas, Pai, e necessitamos de algumas respostas. E eu tenho a certeza e a convicção, Pai, de que o Senhor irá nos revelar todas as respostas de que precisamos. E por isso nós estamos alegres e felizes, porque embora tenhamos algumas dúvidas, algumas perguntas, cremos no Deus de milagres, no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, naquele para quem nada é demasiadamente difícil, porque temos a convicção de que tudo é possível àquele que crê. Tudo podemos em Cristo que nos fortalece. E nesse dia de hoje, entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, porque sabemos que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E temos a Tua palavra que nos assegura que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por isso, nesse dia, eu apresento ao Senhor a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu ministério e também cada uma das pessoas que nos acompanham neste momento, para que elas apresentem ao Senhor as suas dúvidas, as suas perguntas e recebam diretamente de Ti as respostas em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.